Fala galera, eu me chamo Arlene, você está no canal Vasco Meu Mundo para mais um giro de notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de começar, eu quero estar pedindo para você que não é inscrito, inscrever-se, vem fazer parte da família Vasco Meu Mundo para ficar sempre por dentro das notícias do nosso gigante na minha voz. Deixa o like no vídeo que vai estar me apoiando pra caramba também aqui no YouTube. E o principal, hein? Não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre ser notificado quando eu postar novos vídeos aqui. Fez tudo isso, então eu vou rodar a vinheta e vou direto ao ponto, que é falar do nosso amado clube para você. Roda a vinheta. Eu começo falando a respeito da venda do Marlon Gomes. O Vasco chegou a um acordo com o Shakhtar Donetsk para a antecipação de duas parcelas referentes à venda de Marlon Gomes. O meia foi negociado em fevereiro desse ano por 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões na cotação da época. A negociação começou ainda com a antiga gestão da Vasco SAF, sob o comando de Lúcio Barbosa, e foi finalizada com autorização do Conselho de Administração na reunião do dia 12 de junho, quando os poderes e o controle do futebol já eram exercidos pela diretoria de Pedrinho. O Vasco concedeu deságio de 15% na operação financeira para antecipar as receitas. A justificativa apresentada ao Conselho foi a situação financeira delicada do fluxo de caixa da SAF vascaína. O presidente Pedrinho tem garantido, tanto internamente nos conselhos do clube quanto publicamente, que vai manter os compromissos em dia até o fim de 2024. A venda de Marlon Gomes foi concretizada em 3 parcelas de 4 milhões de euros. Com o adiantamento das 2 parcelas restantes, o Vasco receberá de forma antecipada 8 milhões de euros, porém com desconto de 15%, ou seja, o clube receberá 6,8 milhões de euros, cerca de 41 milhões de reais. Recentemente, em entrevista coletiva, Pedrinho criticou os adiantamentos praticados pela SAF e afirmou que tal prática era movimento comum de gestão dos antigos gestores, reforçando que a SAF não podia depender disso para sobreviver. Os adiantamentos já acontecem desde o início do ano, ou melhor, quase desde a criação da SAF. Isso é um procedimento natural no clube de futebol. Sim, quando era clube associativo. Mas isso não pode ser recorrente, isso não pode ser natural. Agora, qual é a minha obrigação? Honrar com os compromissos. É isso que estou fazendo e é isso que eu vou fazer. A gestão de Pedrinho, quando assumiu o controle do futebol, disse que se deparou com o caixa da SAF vazio e desde então tem procurado recursos para manter os compromissos do futebol do Vasco em dia, além da tentativa em quitar a pendência dos atletas com a 777. Mais uma notícia para você que ficou comigo até aqui é que o CRVG emitiu nota sobre suspensão da arbitragem que ocorre na FGV e informa que segue com o controle da SAF. Abre aspas. A fim de esclarecer a suspensão da arbitragem que ocorre na Câmara de Arbitragem da FGV por 90 dias, o Clube de Regatas Vasco da Gama informa que tal deliberação tem como objetivo dar tranquilidade para a construção de um eventual acordo envolvendo a saída definitiva da 777 do quadro societário da SAF. Também informamos que, segundo nos foi passado pela EICEP e demonstrado através dos documentos compartilhados até o momento, os ativos do futebol da 777 Partners foram apartados das demais disputas judiciais que a empresa atravessa no mundo e hoje são controlados exclusivamente pela EICEP. O Vasco da Gama aceitou a sugestão de suspensão formulada pela EICEP com o intuito de sinalizar a intenção de busca por uma solução que atenda aos interesses do clube na defesa do seu patrimônio, evitando perdas, desvalorizações e prejuízos. Caso não haja um entendimento com a EICEP ou aconteça uma mudança no cenário atual de controle dos ativos de futebol da 777, a arbitragem e o processo judicial serão retomados, sem nenhum prejuízo ao direito do Vasco da Gama e às decisões obtidas perante o Poder Judiciário. O Clube de Regatas Vasco da Gama mantém o controle da Vasco SAF, conforme liminar obtida, e continua na sua missão de resgatar os valores da história e da marca Vasco da Gama, influenciando, assim, todo o departamento de futebol. Podemos ganhar, perder, empatar, mas não negociamos a forma.
E mais, o Vasco buscou informações sobre o atacante Gonzalo Álvares, de 27 anos. O jogador atua pelo Audax Italiano do Chile. Gonzalo Álvares é canhoto e atua pelo lado esquerdo, posição que o Vasco quer reforçar ainda nessa janela. O clube observa o jogador, mas não houve proposta. Ele tem contrato com o Audax Italiano até o final dessa temporada. Conhecido como El Gringo, Gonzalo Álvares tem 3 gols e uma assistência em 9 jogos nessa temporada. O Audax Italiano é o 15º colocado do campeonato chileno, com 14 pontos em 16 jogos. Até o momento, o Vasco contratou 4 jogadores na segunda janela: o volante Souza, o meia Felipe Coutinho e os atacantes Alex Teixeira e Emerson Rodrigues. Vamos torcer, né, para que o Vasco reforce mesmo, porque nós estamos de fato precisando de alguns jogadores em algumas posições, né? O que me preocupa muito é a zaga. A gente precisa muito de um titular, né, de um zagueiro titular ao lado do João Vitor, que está machucado, mas que voltará na 22ª rodada, se Deus quiser. No mais é isso, você que ficou comigo até o final do vídeo, deixou o like para fortalecer o canal, se inscreveu se não é inscrito e está aqui pela primeira vez, ativou o sininho das notificações. Se fez tudo isso, meu muito obrigada, tamo junto. Isso aqui é Vasco, vamos por mais. Beijo, galera, e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para você. Saudações vascaínos. Tchau.